Olá pessoal, saúde os meus irmãos em Cristo aí com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês que nesse instante estão aí ouvindo e vão ouvir, certo? Essa live, uma live especial, onde vamos discutir a respeito do Evangelho, da Palavra de Deus, tá? Vamos entender, eu quero aqui pedir desculpa, que tem uma tossezinha, mas vai dar certo. Quero aqui abrir a Bíblia Sagrada. É muito importante a gente entender o Evangelho, gente. E entender o Evangelho é partir para a Bíblia. Tem que partir para a Bíblia. Nós temos que ir para a Bíblia para poder entender o Evangelho. Não tem como a gente entender o Evangelho se nós não formos para a Bíblia Sagrada, tá? Infelizmente, tem muitas pessoas pregando o Evangelho e muitas vezes essa pregação que está sendo realizada por aí afora está sendo agora o interesse, né, das pessoas está diminuindo, né, em relação ao Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, um Evangelho mercantilista, um Evangelho em que quer... A paz do Senhor, irmão Flávio Mendes. Irmão Flávio Mendes, como é que está o áudio? Tá bom? Por gentileza, irmão Flávio. Como é que está o áudio? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir direitinho? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá me ouvindo? Tá bom o áudio? Amém, então. Vamos continuar aqui. Nós vamos ler um trecho aqui da Palavra de Deus. Tá bom, tá ótimo então, né? Graças a Deus, então. Nós vamos ler aqui um trecho da Palavra de Deus em Lucas, tá? Para a gente entender, compreender o Evangelho como deve ser. A gente não pode confundir o Evangelho com o Evangelho mercantilista, né? Com aquele Evangelho em que você dá dinheiro para Deus para poder receber a bênção em troca. Você tem que dar o dízimo para poder receber a bênção em troca. Eu não prego e não corroboro com esse tipo de Evangelho que é pregado, tá? Não concordo, porque o Evangelho ele não precisa de ser barganhado, ele não precisa de barganha. Tá? Então eu gostaria de ler com vocês capítulo 15 de Lucas. Tá com uma piadeira, é? Uma piadeirazinha, é? Parou ou não? Tá. E como é que fica assim, mais pertinho assim o microfone? Fala assim, não tem problema não. Diminui a piadeira, aumenta a piadeira, como é que fica? Piorou? Não diminui a piadeira, né? Então eu vou ter que tirar a lapela. É melhor tirar a lapela, né? A piadeira continua? Pois é, gente. Como eu vinha falando, é bom que a gente entenda aqui o Evangelho, né? Precisamos entender o Evangelho, compreender como é que o Evangelho ele tem que ser pregado. Continua com a piadeira, né? Infelizmente. Então vamos ter que suportar aqui um pouquinho dessa piadeira aqui. Só para a gente poder fazer essa leitura rapidamente e logo após eu faço a oração por todos vocês, tá? Capítulo 15 de Lucas, versículo de número 11 em diante, tá? A palavra do Senhor diz o seguinte: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém, amém, amém. Então ele desperdiçou, certo? Toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente, vivendo totalmente dissolutamente. Uma coisa que eu percebo nessa parábola aqui, que eu acho uma parábola excelente para a gente entender qual é o ânimo de Deus em relação ao pecador. Né? Primeiro, que os homens e o mundo inteiro é tratado nessa parábola como filho.
O filho que sai e o filho que fica. São dois filhos, né? O filho que sai e o filho que fica. Né? A parábola, então, trata de dois filhos. Tá? Uma coisa também que eu acho muito interessante nessa parábola aqui é esse tratamento. Né? Esse tratamento que Deus dá em relação ao homem. O homem, Deus considera todos como filhos. Mesmo eles indo para longe, mesmo eles indo para o pecado, mesmo eles indo para o mundão, né? Mesmo eles indo viver dissolutamente, mesmo assim, nós vemos Deus tratar o homem como filhos. Aqui nessa parábola é muito claro. E Deus, ele diz que um dos filhos disse: pai, dá-me a fazenda, a parte da fazenda que me é de direito, e eu vou para uma terra longínqua. Certo? Deus, ele fez o quê? Ele disse: você não vai, você vai ficar aqui, você tem que ser como eu sou. Ah, você, não, vou te segurar. Foi assim que Deus fez? Não, vou te castigar, porque você quer desobedecer. Foi assim que Deus falou? Não, não foi assim que Deus falou, não foi assim que Deus fez, não foi assim que Deus agiu, não foi a atitude que Deus tomou naquele momento, tá? E o que foi que o pai fez, o pai de família? O pai deixou. Você quer pecar, você quer viver dissolutamente, você quer ir para longe, você quer a parte da fazenda, então está aqui, a parte da fazenda, vá para onde você quiser, faça o que você quiser. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que Deus, sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, ele não segura ninguém, irmão. Deus não segura ninguém com ele, não. Deus, ele quer que as pessoas estejam com ele por amor. Deus quer que as pessoas estejam com ele para poder ficar com ele por vontade própria. Não é a força, não. Deus não quer que as pessoas estejam perto dele à força. Deus, ele quer que as pessoas estejam perto dele, vivam com ele de maneira voluntária, de maneira consciente. Se a pessoa está querendo sair, se a pessoa não está querendo viver com Deus, se a pessoa não está... Deus deixa. E Deus não continua, e Deus não deixa de amar, vai continuar amando mesmo a pessoa indo para longe, esperando. Porque nesse texto bíblico a gente aprende que Deus, ele permite que o homem vá, mas também fica esperando, aguardando o homem, né, o filho, cair em si, perceber a desgraça onde ele caiu, né, a vida dissoluta o levou ao sofrimento, e venha cair em si, né, a sua consciência venha despertar. E como despertou, né, nessa parábola, a passagem bíblica que fala que o filho pródigo gasta tudo que tem com meretrizes, com festas, com oba-oba, gasta tudo, vai para trabalhar com porcos, deseja comer as comidas dos porcos, e quando ele está ali desejando comer as comidas dos porcos, ele lembra da casa do pai. Ele disse: é melhor eu estar lá. Então ele volta voluntariamente, ele sai com seus próprios pés e volta com seus próprios pés. Ele vai com seus próprios pés e volta, retorna para a casa do pai com seus próprios pés. É assim que funciona, meu querido. Ninguém pode forçar ninguém a permanecer com Deus. Ninguém pode forçar ninguém a dizer: ó, você vai ficar aqui na casa de Deus. Você só vai... a pessoa quer sair, não, você tem que ficar aqui. Ninguém força ninguém a ser crente. Ninguém força ninguém a viver o evangelho. Ninguém força ninguém. Nem Deus força o pecador a vir para perto dele. Deus deixa, apesar de Deus ficar esperando de braços abertos o momento em que o pecador, caindo em si, volte para ele. É isso que nós precisamos entender no evangelho. Nós precisamos entender que a conversão do pecador acontece por meio da obra e do ato do Espírito Santo na vida do pecador. É porque é o Espírito Santo que... A paz do Senhor, irmã Eliane Lopes. O pecador, o pecador, ele é convencido pelo Espírito Santo, não é nem pela pregação em si. É o Espírito Santo usando o pregador por meio da mensagem do evangelho, da pregação ou da fala que a pessoa faz em relação ao evangelho, que vai entrar no coração das pessoas, mas vai entrar com a mistura, né? A palavra misturada com o Espírito Santo entrando no coração do pecador, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do castigo e do juízo. Deus deixa, é verdade, Deus deixa e aguarda a volta do filho arrependido, é verdade, mas Deus deixa.
Deus ele não pega na mão, Deus ele diz, eu vou te castigar, porque você saiu, agora eu vou te castigar. Não, não é dessa forma não. Ah, porque tu saiu, agora eu vou te meter no inferno. Foi isso que Deus falou? Não. Agora porque tu saiu de perto de mim, eu não vou mais estar torcendo, eu quero que você se ferre. É assim que Deus falou? Não. Deus continua amando, Deus continua esperando o pecador retornar, voltar ao pecador cair em si. Deus continua tratando o pecador como filho, porque foi o que aconteceu quando o filho retorna. Ele diz, pai, me trate como um dos teus servos. E o pai disse, negativo, você é o meu filho. Coloca um anel no dedo, coloca sapatos novos, coloca uma roupa nova. Né? Ou seja, tratamento de filho. Deus continua tratando o ser humano como filho, mesmo ele estando longe, meu querido. Mesmo ele estando longe. E o que nós devemos aprender? Não queira converter as pessoas à força. Espere o tempo de Deus, porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu agir, o seu trabalhar. Em cada um o Espírito Santo trabalha de uma maneira diferente. Você pode dizer o seguinte, ô irmão Jailson, quando eu aceitei a Jesus, da noite para o dia eu já troquei as minhas roupas, já comecei a falar diferente, eu bebia, não deixei de beber, na mesma hora eu comecei a não bebia mais, eu já não me prostituía mais, eu já não traía. Do dia para a noite tudo isso aconteceu. Amém, meu querido? Graças a Deus que isso aconteceu na sua vida. Mas existem pessoas que não é dessa forma, que a coisa é mais lenta. E a gente precisa respeitar o agir de Deus na vida de cada um, porque Deus ele trabalha na vida de cada um de acordo com as suas particularidades. E a gente precisa deixar Deus fazer. Não, ninguém converte ninguém à força, ninguém volta e nem vai para Deus à força. Tem que cair em si e com suas próprias pernas voltar para Deus. Então não vamos mais forçar ninguém a voltar para Deus. Vamos pregar o Evangelho. Deixa as pessoas viverem como acharem que tem que viver. E vamos pregar o Evangelho porque pelo Evangelho o Espírito Santo ele vai fazer algo pelo mundo, pelas pessoas, na vida, no coração das pessoas. E essas pessoas irão sim ter uma experiência com Deus. Eu creio assim, meu querido. Certo? A semente vai ser lançada. A semente vai ser lançada, vai cair numa terra boa, vai crescer, vai frutificar e nós vamos ver resultados. Mas muitas vezes esse resultado não vai ser no tempo que a gente deseja, que a gente quer. A gente quer forçar as pessoas a serem como a gente é de uma hora para outra. Né? Então se um travesti, vamos colocar aqui um exemplo, se um travesti, ele confessa a Jesus, no outro dia o que é que a gente quer dele? Que ele vista a roupa de homem, que ele fale como homem, que ele se comporte como homem. E aí a gente pega toda essa carga, certo? De religiosidade, né? Que a gente trata, né? Assim, a questão da religiosidade externa. Né? Existe, a gente consegue perceber se a pessoa é do grupo A, do grupo B, por aquilo que veste, por aquilo que fala, enfim. Aí o que é que a gente faz? A gente quer que a pessoa que foi homossexual, foi travesti, que ele se traveste, se tire tudo aquilo ali, né? Vamos falar de uma linguagem mais simples, tire tudo aquilo ali e comece a vestir da maneira como a gente quer. E comece a andar, se comportar da maneira como a gente quer. E aí, quando a gente menos espera, aquele travesti já está fora, não quer mais permanecer, sabe por quê? Porque ele não consegue. Ele não consegue, recebeu muita carga de religiosidade sobre ele, dizendo você agora não pode fazer isso, você agora não pode fazer aquilo, agora você desmunhecava, agora não tem que desmunhecar mais. E aí a pessoa fica pressionada, meu Deus, porque é isso que a religião faz, pressiona a pessoa para que ela se comporte de acordo com aquilo que eu acho que tem, da maneira como deve se comportar. Como a religião diz que tem que se comportar. E aí a pessoa acaba não conhecendo a Deus. Por quê? Porque nós mesmos, a gente cria uma barreira entre a pessoa e Deus através de práticas, através de modismos, através de religiosidade reproduzida, através de tradições humanas. E as pessoas não aguentam isso, acaba saindo, fica pressionada. Né? A gente não espera o agir de Deus na vida da pessoa. Gente, não vamos forçar nada na vida de ninguém. Deixa Deus trabalhar na vida de todo mundo. E Deus tem o seu tempo. Quando você menos esperar, a pessoa vai deixar
de andar daquele jeito, vai deixar de falar daquele jeito, vai vestir uma calça, vai começar a tratar as pessoas melhores, a agressividade começa a sair, a pessoa deixa de beber, aí a gente começa a ver no dia a dia Deus fazendo alguma coisa na vida daquela pessoa. Por quê? Porque Deus está fazendo, está dentro dela e fazendo a transformação acontecendo de dentro para fora, sem forçar a barra. É isso que nós precisamos entender. Não podemos forçar a barra. Temos que esperar o tempo de Deus na vida de cada pessoa. E aí a gente vai ver pessoas verdadeiramente convertidas. Sabe o que a gente vê? Pessoas falsamente convertidas. Porque simplesmente a gente pega só a capa da religião e joga em cima da pessoa. A pessoa é travesti, se veste de mulher, agora vai se vestir como um homem, vai falar como um homem. Mas será que realmente foi Deus que fez isso na vida da pessoa? E a gente fica dizendo, foi, mas não foi. Aí como é que a gente percebe que não foi? Mais cedo ou mais tarde aquela pessoa cai fora, não aguenta. O fardo pesado que foi colocado em cima dela. E isso acontecia, sabe com quem? Com os fariseus. Os fariseus, eles faziam exatamente dessa forma. Jogavam uma carga pesada em cima das pessoas que nem eles mesmos, Jesus é que dizia isso, nem eles mesmos conseguiam carregar. Eram cegos e guiavam cegos. Como é que um cego vai ter um guia ou outro cego? É isso que a religião faz, né? Então, gente, o que eu quero dizer nessa noite, nessa live, nesse momento, por meio da palavra que está sendo pregada agora, nesse momento, vamos deixar Deus trabalhar na vida das pessoas. Vamos deixar de ser preconceituosos. Vamos deixar de ser intolerantes. Vamos deixar de julgar a vida das pessoas. De apontar o algueiro que está no olho e se esquecer da trave que está dentro do nosso olho. Vamos deixar Deus trabalhar na vida das pessoas. Vamos pregar o evangelho, amém. Mas, irmão, as pessoas têm que ser como eu, porque eu sou um crente assim, eu não gosto de mentira. Não... Amém. Se Deus já fez muita coisa na tua vida, amém. Mas tem pessoas que Deus ainda está trabalhando, ainda está no meio do caminho. Mas Deus está lá na vida dele, do mesmo jeito que está na tua. Então vamos deixar Deus trabalhar na vida das pessoas. Vamos deixar Deus fazer. Vamos deixar Deus agir como Ele quer agir para salvar a humanidade. O evangelho é isso. E vamos respeitar as diferenças, respeitar o modo de pensar das pessoas, o modo em que as pessoas pensam, as pessoas pensam como é a vida. Respeite. Ninguém é obrigado a pensar como você pensa, não. Ninguém é obrigado a agir como você age, não. Tá? Mas deixe Deus agir na vida de todo mundo. Eu acredito muito, meus queridos, eu acredito muito que o evangelho, ele traz união no meio de pessoas diferentes. O evangelho traz união no meio de pessoas diferentes, que pensam diferente, que agem diferente, que têm maneiras de pensar diferente, mas que no fim de tudo somos unidos pelo amor, pelo vínculo do amor que o evangelho produz na vida das pessoas. Tá bom? Então vamos deixar Deus trabalhar, vamos parar de olhar para a vida das pessoas e querer que elas sejam como a gente é. Vamos parar de apressar o agir de Deus na vida das pessoas, querer que as pessoas se convertam do dia para a noite, que mude a forma de falar do dia para a noite, que mude sua roupa do dia para a noite, que mude seu linguajar do dia para a noite. Vamos deixar Deus agir, Deus fazer, Deus operar, Deus fazer o milagre na vida das pessoas, e assim nós veremos as coisas mudarem à nossa volta para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Não fique com essa palavra. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe sua casa, lhe proteja, certo? Nesse momento de pandemia, te livre de todo vírus, bactéria, doença, seja lá qual ela for. Não importa qual doença seja. Que Deus te livre, Deus te abençoe, que Deus te guarde para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão Gerson, a paz do Senhor, irmã Eliane, a paz do Senhor, irmão Flávio Mendes. Que Deus abençoe todos vocês, os irmãos que entraram. Que Deus abençoe toda a vida de vocês para a glória do nome do Senhor. Irmão Gerson, irmão entrou agora. Nós estávamos aqui falando a respeito do filho pródigo, a respeito do pai que deixa o filho ir, o pai que não segura na mão, o pai que não segura na mão para que o filho vá embora, o pai que deixa o filho ir e o considera como filho mesmo ele indo para longe, e considera tanto que quando ele chega para poder se tornar, para poder ser servo, porque ele veio para o pai novamente,
para poder se tornar um servo do pai. E o pai disse, continua sendo meu filho. Pode colocar o anel no dedo dele, coloca o sapato nos pés dele e coloca uma roupa nova. Tá? Então, Deus continuou tratando ele como um filho. E Deus continuou amando, mesmo ele longe, esperando que ele caísse em si e voluntariamente voltasse para casa. Deus não força ninguém a estar com ele. Deus não força ninguém. Deus converte cada um e Deus respeita a particularidade de cada um. E falamos também que nós precisamos entender qual é a vontade de Deus na vida de cada um e deixar Deus agir na vida de cada um. E também falei que Deus ele tem um modo de agir na vida de cada um e esse modo de agir é de maneiras diferentes. Né? Se Deus agiu às vezes na minha vida de uma maneira, vai agir na tua vida de uma maneira totalmente diferente. Tem gente que se converte do dia para a noite, amém. Tem gente que deixa de beber do dia para a noite, tem outros que não. Então vamos deixar Deus agir na vida das pessoas e que faça a obra dele e que a gente não meta o nosso dedo aonde nós não somos chamados, porque essa obra de transformação é uma obra que é provocada pelo Espírito Santo na vida do homem. E o ser humano não pode meter a mão nisso não. Nós fomos chamados apenas para pregar, não para julgar pessoas. Nós fomos chamados para pregar, não para mudar a vida das pessoas. Quem muda é o Espírito Santo. Nós pregamos uma palavra que muda, mas nós mesmos não conseguimos mudar a vida de ninguém. E nem temos o direito de dizer, você vista uma roupa, você é um travesti, se veste como uma mulher, se veste. Pois vista com uma roupa de homem, rapaz, tenha vergonha na cara. Irmão, não faça um negócio desse, pelo amor de Deus. Deixa Deus agir na vida daquela pessoa. Vai pregando a palavra de Deus, porque se Deus estiver num negócio, Deus vai converter, Deus vai abençoar. Deus vai tirar os modismos, vai tirar as coisas do mundo, vai tirar, mas é no tempo de Deus, não no seu tempo. Não jogue uma carga pesada sobre a vida das pessoas, carga essa que você nem mesmo você consegue carregar, tá bom? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem, Senhor Deus, nos abençoar nessa noite maravilhosa, noite de quinta-feira. Daqui a pouco, Senhor Deus, já começou, acho que a Escola Bíblica Dominical com o irmão Vando. Toma nas tuas mãos o teu filho, abençoa todos, Senhor Deus, que tem o interesse e vontade de aprender. Coloca na vontade de todos os meus ouvintes, todos aqueles que me ouvem, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de conhecer o Evangelho, de ler Mateus, Marcos, Lucas e João, de ler os Evangelhos, Atos dos Apóstolos e todos os demais livros do Novo Testamento. Pai, nós vivemos num mundo onde precisamos de entender o Evangelho. Porque muitas vezes o Evangelho não é isso que está sendo pregado na televisão. E o que está sendo pregado na televisão está prejudicando o Evangelho de Cristo, porque as pessoas estão tendo uma compreensão do Evangelho errada. Um evangelho do Senhor é o evangelho da graça, é o evangelho do perdão de pecado, é o evangelho do reino de Deus, é o evangelho que leva as pessoas para o reino. E o reino não é algo visível, algo que nós podemos pegar, porque foi o Cristo, o Cristo que disse que o evangelho ele não está ali ou acolá, está dentro de nós. O evangelho está dentro dos seres humanos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos os meus ouvintes para encontrarem o reino de Deus e possam convergir para este reino e possam conhecer cada vez mais o Rei Jesus, que é o Rei deste reino. Em nome de Jesus, eu te peço essas bênçãos dos céus. Abençoa, meu Pai, e transforma todos aqueles que vão me ouvir através da tua palavra, que ganhem o interesse cada vez mais de ouvir, de querer, Senhor, aprender mais ainda sobre o Evangelho. O Evangelho da misericórdia, do amor, do perdão, da aproximação de Deus ao homem e não do homem a Deus. Pai, nós te pedimos que haja conversão, que haja transformação, mudança de concepção, de mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor trabalhe na nossa vida para nos fazer melhor. Queremos todos os dias ser melhor. Queremos melhorar, queremos ser pessoas cada vez, Senhor Deus, mais bondosas, mais misericordiosas. Meu Pai, se muitas vezes existe ainda alguma coisa que precisa ser trabalhada, nós clamamos que o Senhor venha trabalhar, tirar o que tem que ser tirado, lapidar o nosso ser, para que possamos cada dia mais, todos os dias, nos parecer com Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus. E assim recebe as nossas orações, nós te pedimos essas bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até a próxima live, se Deus quiser.